Olá e bem-vindos! Alguma vez olharam para uma lata ou um copo e pensaram, quanto é que cabe mesmo aqui dentro? Pois bem, hoje vamos desvendar esse mistério. Vamos ver a matemática por trás disto que nos permite medir o espaço dentro de objetos que usamos todos os dias. Essa é a grande questão, não é? Seja um depósito de água, uma simples caneca de café ou até um pilar de uma ponte, saber o volume é super útil. E o mais interessante é que, como vamos ver, a resposta está numa fórmula bastante simples. E o melhor é que não é preciso adivinhar. A matemática dá-nos uma ferramenta precisa, uma fórmula que transforma esta dúvida num cálculo direto. E aqui está ela, a chave de tudo. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ok, à primeira vista pode parecer um bocado complicado, mas vão ver que, quando a desmontarmos, faz todo o sentido. Muito bem, vamos a isso. Para dominar a fórmula, primeiro temos de perceber o que significa cada uma das suas partes. Vamos decompô-la nos seus três componentes essenciais. O primeiro elemento é o R, que significa raio. É muito simples. Imaginem a base circular do cilindro. O raio é apenas a distância que vai do centro exato até à borda. E atenção, é muito importante não confundir o raio com o diâmetro. O diâmetro é a distância total, de um lado ao outro do círculo, passando pelo centro. O raio, que é o que precisamos para a nossa fórmula, é sempre metade do diâmetro. A seguir temos o h, de altura. Esta é talvez a parte mais fácil de visualizar. É literalmente a distância entre a base de baixo e a base de cima do cilindro. É o que lhe dá a sua dimensão, a sua altura, claro. E por fim, a grande estrela, o π, representado pela letra grega π. O π é um número muito especial, uma constante que aparece sempre que se fazem cálculos com círculos. É basicamente a relação que existe entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro. Na verdade, o π tem um número infinito de casas decimais. Mas não se preocupem, para a maioria dos cálculos do dia-a-dia, usar uma aproximação como 3,14 é mais do que suficiente para um resultado bem preciso. Certo. Agora que já conhecemos o raio, a altura e o π, estamos prontos para pôr a fórmula a trabalhar. Vamos ver como é que estas peças todas se juntam. O processo pode ser dividido em 4 passos simples. Primeiro, identificamos o raio. Segundo, elevamos esse número ao quadrado. Terceiro, multiplicamos por π. E com isto, acabamos de calcular a área da base circular. E por fim, pegamos nessa área e multiplicamos pela altura do cilindro. É isto. Muito bem, chegou a hora de aplicar o que aprendemos. Vamos pegar num exemplo concreto e seguir estes 4 passos para calcular o volume de um cilindro. Vamos imaginar um cilindro que tenha um raio de 4 cm e uma altura de 10 cm. Com estes dois valores, temos tudo o que precisamos para começar a calcular. Ok, vamos lá. O primeiro e o segundo passo podem ser feitos de uma só vez. Pegamos no raio, que é 4, e elevamo-lo ao quadrado. Ou seja, fazemos 4 a multiplicar por 4. E o resultado, claro, é 16. Este número é o nosso raio ao quadrado. Vamos guardar este valor porque vamos precisar dele já no passo seguinte. Agora, o terceiro passo. Pegamos no resultado anterior, 16, e multiplicamos por π. O que estamos a fazer aqui na prática é calcular a área da superfície da base do nosso cilindro. E o resultado dá aproximadamente 50,26. Esta é a área da base do nosso cilindro em centímetros quadrados. É como se fosse a área de uma das tampas circulares. E finalmente, o último passo. Pegamos na área que acabamos de calcular, 50,26, e multiplicamos-la pela altura do cilindro, que é 10. No fundo é como se estivéssemos a empilhar essa área circular ao longo dos 10 centímetros de altura. E pronto, chegamos à resposta final. Aproximadamente 502,6 centímetros cúbicos. Reparem bem na unidade, cúbicos. Como multiplicamos uma área por uma altura, o resultado é o volume. Problema resolvido. Ok, agora já sabemos como calcular o volume. Mas para que é que isto serve na prática? Bem, vamos ver como esta fórmula se aplica a muitas coisas do mundo real. A verdade é que a utilidade disto é enorme. A fórmula é usada em engenharia, por exemplo, para calcular a cilindrada de um motor, na construção para saber quanto betão é preciso para encher um pilar e até no nosso dia-a-dia, para saber o conteúdo de uma lata de sopa ou de uma garrafa. A forma cilíndrica está mesmo por todo o lado. Isto deixa-nos com uma pergunta interessante. Agora que sabemos como medir, que outros cilindros andam por aí escondidos à vista de todos, a moldar o mundo à nossa volta? A resposta, se calhar, é mais surpreendente do que parece.